Ai, Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Está todo mundo alegre? Todo mundo com o coração preparado para receber a palavra de Deus? Amém. Então vamos ler a Bíblia. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 34 do livro de Jó. Estamos na sequência, estamos já há poucos capítulos para a conclusão do estudo do livro de Jó. E quem não perdeu uma terça-feira, foi ministrado em várias áreas. E depois você pode recapitular tudo que você ouviu, tudo que Deus ministrou ao teu coração, e ir colocando em prática na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida familiar. Esse é o objetivo da gente vir para o culto. Quando você vem para o culto, você tem que pedir a Deus: Senhor, tira de mim qualquer inquietação que atrapalhe eu ser ministrado pela tua palavra. Irmão, se cada culto você sair e você guardar alguma coisa que você recebeu de Deus, no final do ano você é outra pessoa. E aí você vai crescendo ano após ano. Então esse é o objetivo da gente estar na casa do Senhor. Jó 34. Ademais, Eliú respondeu e disse: Ouve minhas palavras, ó vós, homens sábios, e dais ouvidos a mim, vós que tendes conhecimento. Porque o ouvido prova as palavras, como a boca prova o alimento. Escolhamos para nós o julgamento, saibamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: eu sou justo, e Deus levou embora o meu julgamento. Deveria eu mentir contra o meu direito? Minha ferida é incurável, sem transgressão. Que homem é como Jó, que bebe o escárnio como água, que anda em companhia dos trabalhadores da iniquidade e caminha com os homens perversos. Amém. Quantos necessitam de oração? Então nós vamos orar uns pelos outros. Então você vai, neste momento, entrar em oração. Você vai se conectar com Deus em oração. E esse é um momento muito especial. Tem gente que diz: vamos orar. Aí ele fica olhando para um lado, olhando para o outro. Não, é um momento especial. É um momento que você tem de falar com Deus de forma coletiva. Porque aqui todos nós estamos reunidos e vamos fazer uma oração pública. Querido Deus e eterno Pai, nesta noite nós estamos em Tua presença e queremos tributar a Ti a honra, a glória e o louvor, e te suplicar, ó Deus, as mais copiosas bênçãos dos céus. Nós estamos agradecidos, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem cuidado da tua igreja, o Senhor tem cuidado da família, o Senhor tem cuidado de cada um em especial. Eu quero nesta noite te apresentar os que estão doentes, te apresentar os que estão fracos, te apresentar os que estão desanimados, feridos, te apresentar aqueles que estão enfrentando crises emocionais, conjugais. Quero te pedir agora que o Senhor manifeste a tua glória no meio do teu povo de uma forma especial. Não deixa nada nem ninguém atrapalhar a nossa adoração esta noite. Que nenhuma preocupação nos impeça de ouvir a tua voz. E que o Senhor traga a inspiração da tua palavra para que ministremos com ousadia e com graça. Senhor, fala conosco no nome do Senhor Jesus. Amém. O que vem para tentar ferir
o valente de Deus, em meio às suas guerras. Que ataque é capaz, que ataque é capaz de fazer olhar atrás e querer desistir. Todo mundo cantando, louvando ao Senhor. Que terrível a maré usada pra tentar paralisar tua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança, é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Então cante em tempo de guerra, em tempos de guerra, só não pare de lutar, não baixe a guarda, você só não pode desistir. Luta ferido, adora ferido, mas não entregue as suas armas. Adore com alegria. Deus está trabalhando em seu favor. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Quem pode aplaudir ao Senhor? Podem sentar, meus irmãos. Meus amados, nós tivemos no sábado uma passeata pelo 5º ano consecutivo. A IADBJ, através da UCRIADEBAGE, que é União de Crianças do nosso campo, com todo o ministério da igreja, fizemos mais uma vez a passeata do Maio Laranja. Inclusive, eu quero, antes de passar o vídeo, trazer uma instrução aos irmãos. Nós, como igreja, temos que ser prudente. Você não pode sair acusando pessoas de ter feito coisas que você não tem certeza que fez. Mas nós não podemos ser omissos, porque os dois extremos é perigoso. Então a gente vive em um mundo que todo mundo sai acusando todo mundo. E a gente também pode cair em um risco de se omitir diante de situações que em alguns casos são crimes. Então, como igreja de Jesus, nós não podemos nos omitir diante de situações, por exemplo, de um abuso. Então, às vezes a pessoa tem a ciência, não é fofoca. Porque se você vai acusar alguém de ter feito um crime e você não tem uma prova, você tem um problema. Você não pode também se omitir. Às vezes uma criança confia a uma tia, a um tio, confia a um líder, confia a um professor da escola dominical. E às vezes dá indícios que está sendo abusado. Um obreiro, um dirigente da igreja, é um avô, às vezes é o pai. E a gente não pode esquecer, abusador não é só homem. Existe mulheres também que abusam. E às vezes a gente, não, é só homem. Não, tem mulheres abusadoras. Então a gente não pode ser irresponsável
porque a gente está vivendo uma época que todo mundo quer falar tudo, mas a gente não pode ser omisso diante de situações graves. Eu não confio em pessoas que depois que passa a situação, eu sabia, nem venha conversar, irmão. Se você sabe de situações que envolvem uma criança, que envolve um menor, que envolve a igreja, e você não busca solucionar, trazer uma palavra, alertar a liderança, você é conivente. E depois não adianta, eu sabia, eu achava que o pai sabia, eu achava que o pastor sabia. Esse negócio de achar não funciona em lugar nenhum. E vou dar um conselho para os irmãos: se você não tem estrutura para ter a coragem de denunciar o que está errado, saia das rodas de fofoca para você não ficar sabendo de coisa que você está se envolvendo sem saber. Que a partir do momento que você sabe e você se cala, você também está cometendo um crime. Então tem pessoas que sabem de tudo, não tem estrutura de saber nem da vida dele. Tem gente que não tem estrutura para saber nem da vida dos cachorrinhos que ele tem em casa, que ele já fica depressivo, e sabe da vida de todo mundo, sabe dos crimes de todo mundo, sabe dos problemas de todo mundo. No final adoece, peca, e às vezes compromete a sua salvação. Então eu dei uma palavra contundente lá no dia, e estou alertando aos irmãos: se você tem informação, você busque. Se você não sabe o que fazer, busque a liderança, busque um conselho, busque uma orientação. O que a gente não pode é permitir que histórias de pessoas sejam destruídas por gente maligna. E tem gente maligna, irmão, em tudo quanto é lugar. Tem gente maligna no seio da família, tem gente maligna no seio da igreja, gente pervertido, gente que tem uma mente doente, problemas que não foram tratados e que às vezes gera situações complicadas, pedofilias, e a gente precisa estar atento. Não é só uma marcha, é uma conscientização, é uma mudança de mente. Nós precisamos estar atentos. Você que é pai e mãe, olha o comportamento do seu filho, mudou, está muito calado, está estranho, está choroso demais. Quando você chega perto, ele se assusta. Fique atento. Dá um conselho aqui aos pais e mães responsáveis: deixar filho dormir na casa dos outros. Ah, vou deixar minha filha dormir. Não, filha, dorme na tua casa. Ah, mas ela está zangada porque pediu. É melhor ela ficar zangada e não ser abusada do que ela ficar feliz e ser abusada e não ter coragem de nunca falar para você e você não saber por que perdeu o filho e a filha. E vou dar um conselho também: cuidado na hora de receber pessoas, coleguinha, para dormir na sua casa. Imagina, vem lá uma coleguinha da sua filha, dorme na sua casa. Daqui a pouco essa menina é orientada por alguém, esse menino é orientado por alguém, e daqui a pouco diz que aconteceu uma coisa que às vezes não aconteceu. A gente precisa estar atento a todos os lados. A gente precisa estar vigiando. Então, um momento como esse, uma passeata como essa, o departamento convidou a tia Keila, que é uma vereadora em Contagem, Minas Gerais, uma mulher que Deus levantou nessa área, e ela deu uma palestra, mesmo em pouco tempo, mas muito forte, muito interessante. E eu queria chamar a atenção da igreja. Outra coisa, chamar a atenção daqueles irmãos que não valorizam esses eventos de rua e de massa que a igreja faz. Nós somos uma multidão muito mais do que aquilo. A irmã voltou maravilhado, é muita gente, são pouquíssimos pastores que se envolvem com essa causa, pouquíssimos pastores que apoiam trabalho de criança, finge que apoia alguns. Então ela ficou maravilhada, mas pelo que eu conheço o potencial da nossa igreja, a gente é para lotar qualquer evento que fizer, irmãos. E tem gente que ainda se desperte. Veja um pouco aí da passeata do Maio Laranja.
Glória a Deus. Cadê o som do vídeo, pelo amor de Deus, irmãos? Glória a Deus. Aplauda o Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que participaram, Deus abençoe o departamento, Deus abençoe a todos que apoiaram esse projeto. Nós tivemos ontem a pré-inauguração da 46ª IADBJ, lá no planeta IADBJ El Shaddai. Veja um pouco aí do que foi ontem a pré-inauguração e a abertura dessa igreja. Aí o som lá diz que é aqui. Aqui está mandando sinal que é lá. E no final ninguém ouve nada. E no final de tudo é alguém que quer recebendo. Perca a paciência. Irmãos, ore pelo pastor, irmão. Tem que ter muito coração, né? O pastor tem que ter um coração muito bom, né? Glória a Deus. Mas está aí, meus irmãos, a pré-inauguração da IADBJ El Shaddai. Ontem tomou posse lá na igreja o presbítero Leonardo, sua esposa, nossa irmã Mirtes. Cadê Mirtes? Amém, está lá na porta. O vice é o diácono Vitor, está aqui no Templo Central, que agora vai estar cooperando lá. E o segundo vice, o nosso irmão Marcos, e a sua esposa, a irmã Késia. Então, aplauda o Senhor pela vida dos irmãos, ore por ele e apoie o trabalho do Senhor, né? Nós já pré-inauguramos a igreja quase pronta, mesmo com toda a guerra, que a gente está num desafio muito grande. Eu até aconselhei os irmãos aqui. Aqui sofre quem quer, não por falta de ensino e de aviso. Eu orientei aos irmãos, quando você estiver perto de alguém, falando mal da igreja, e você sabe que essa pessoa conhece a igreja, saia de perto, porque é de alta periculosidade. Porque a gente faz o trabalho de Deus aqui com muito sacrifício. Só que eu não sou esse pastor que fico aqui me lamentando, dizendo para os irmãos, minha luta, não. Isso aí eu já faço aos pés de Jesus. Quem tem intimidade com Deus não precisa ficar se lamentando diante do povo. Você já fala tudo para Jesus. Então, é um sacrifício muito grande para a gente fazer o trabalho. Agora mesmo, a gente está no desafio do terreno. Esse mês foi o mês mais complicado, né, que a gente teve em todos os outros meses do desafio do terreno. E, às vezes, tem gente que vai conversar fiado com gente, que a igreja, que não sei o que. Irmão, um ímpio que não conhece a igreja, ele pode falar o que ele quiser, porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, quem conhece a igreja, quem já provou do evangelho, quem já foi abençoado pelo trabalho, conversando fiado, eu dei o conselho essa semana, saia de perto. Ô irmão, com licença que o negócio ficou perigoso, você quer sofrer, sofra sozinho, tchau. Mas tem gente que é ousado, fica ali, é mesmo menino, rapaz. Aí quando Deus pesar a mão, alguém vai dizer, é mesmo menino. Então, irmão, não brinca com coisa séria, né? Não pode apoiar, não fala, não pode contribuir, não atrapalha quem quer contribuir, não quer ajudar, não atrapalha quem quer ajudar. Porque senão você vai se envolver em coisas que vai terminar causando situações espirituais para você. Então, nós abrimos essa igreja com muita dificuldade, já cobrimos, já colocamos o piso, colocamos as portas, pensa num desafio.
mas o Senhor deu vitória e está quase pronta, em nome de Jesus. E como é uma igreja em um lugar principal, a gente vai correr para inaugurar, botar ar-condicionado, tudo bonitinho, para agregar aquelas almas dali, em nome de Jesus. E lá dentro vai ser uma área, a gente vai ter umas 7 igrejas lá dentro, em nome de Jesus. Onde tiver um lugarzinho, a gente bota uma igreja, bota ar-condicionado. Ah, a igreja está fazendo barulho. Não, a igreja não vai fazer barulho. A igreja vai fechar a porta, botar o ar-condicionado. E eu vou orientar os obreiros a ser educado. Não ficar com som alto, perturbando os vizinhos. Porque tem irmão que, na verdade, ele perturba, em vez de pregar o evangelho. Fica gritando. A pessoa quer dormir, diz, tem alguém morrendo, tem alguém matando o outro. Não, é o irmão. Em vez de fazer o culto, fica... Então a gente precisa educar os músicos, educar quem prega, educar quem canta, educar quem toca, educar quem tem oportunidade, para não pegar o microfone pelo globo. Tem gente que pega o microfone pelo globo aqui, ó. Não, irmão, o microfone não é para pegar assim não, o microfone pega aqui, isso aqui é só para pegar. O microfone é só isso aqui é só para poder a pessoa pegar. Agora tem gente que quer pregar aqui, no microfone aqui. E depois fica, aumenta o som, aumenta. Nós tivemos ontem a posse do dirigente da Levi, que é o diácono Gilmar. Diácono Gilmar ontem assumiu como dirigente da EDBJ Levi, e os vice dele é o irmão Jerônimo. Cadê Jerônimo? Justificou, e a sua esposa, a irmã Núbia. E o segundo vice é o irmão Esdrei. Não é Esdrei? Esdrei. Você está falando Esdra. Que Esdra, irmão, pelo amor de Deus. Tu tá me... Esdrei. É Esdras? Meu Deus do céu. Jesus Cristo. E a sua esposa, nossa irmã Ana. Deus abençoe. Aplauda ao Senhor pela vida dos irmãos. Glória a Deus. Está passando aí um vídeo para os irmãos. Queremos avisar a igreja que quinta-feira nós vamos ter a comemoração do aniversário da irmã Riluana. A irmã Riluana, todos conhecem, que é a coordenadora do ciclo de oração e das mulheres, a esposa do pastor. Todos os irmãos estão convidados, inclusive os supervisores, os obreiros. Passa lá, atenda, não está trabalhando, pode vir, venha prestigiar o aniversário. Não pode, ore. Mas se pode, venha prestigiar o aniversário da irmã Riluana, é quinta-feira pela manhã. E nós queremos também avisar aos irmãos que você observa que na agenda da semana tem assim, sábado livre. Qual foi a ideia que a gente teve esse ano, para que os dirigentes e os irmãos das igrejas não fiquem dizendo que não tinha um dia na semana para sair com a família, um dia na semana para ir na casa de alguém, para comer uma pizza, para ir num cinema, para ir num shopping. Toda semana aparece aqui, sábado livre. E a gente tenta não fazer atividade aos sábados. Então, se tem algum obreiro que não está saindo com a família, e fica dando desculpa que está só na obra, é engano. Porque a gente já deixou um dia para não ter essa desculpa. Só que tem gente que ele está tão acostumado em não sair com a família, que ele inventa um negócio, não sabe. Vou fazer uma reunião com os anjos que guardam a igreja. Quem lhe deu esse negócio de fazer reunião com anjo? A minha vida é uma correria. Mas eu saio com minha família, eu dou atenção à minha família, eu vou na pizzaria com minha família. A única coisa que eu não faço é ficar me exibindo em rede social a minha vida particular. Não, se sua vida é particular, é sua vida, irmão, com sua família. Não fique, estou aqui não sei aonde, estou fazendo não sei o quê. Não. Então, nós precisamos estar atento. Então, quando a gente deixou sábado livre, é para o obreiro sair com a sua família, ir num shopping, né? Marcar alguma coisa, ir num cinema. Não é pecado ir no cinema, é pecado você assistir filme que não pode assistir também na televisão. O pecado não está no cinema, o pecado está em tipo de filme que você vai assistir. Então, você aprenda a valorizar a sua família, os obreiros que estão aqui, os presbíteros que estão aqui. Eu estava vendo hoje, as mulheres, ela tem uma carga de trabalho muito grande. Cuida da casa, cuida dos filhos, faz comida, tem que comer a comida que ela faz. O tempo inteiro. Quando a bichinha cozinha bem,
Todo mundo ganha, inclusive ela. Mas tem irmãs que não têm o dom. Aí sofre o marido e sofre ela. É um sofrimento duplo. Só que o marido come fora e a bichinha sofre, que ela fica comendo a comida dela o tempo todo. Irmão, saia com sua esposa, saia com seus filhos, vá ali em Itacimirim, tome um banho de praia, vá aqui em Guarajuba, vá em Jauá, vá em Arembepe, vá aqui no Rio Jacuípe, vá no shoppingzinho. Às vezes eu termino um culto aqui, domingo, cansado, mas vou com minha família. Vá, sente ali, às vezes você gasta R$50, mas aquilo vai fazer um bem para a sua casa que você não tem noção. Quem tem ouvido? Ouça. Então eu estou avisando aqui para depois alguém dizer, não pastor, que a igreja é muito trabalho, eu não tenho tempo. Não, a gente deixou um dia, que era a reclamação que tinha, só que pelo que eu estou olhando a cara de algumas irmãs aqui, tem marido que não está saindo com elas. As irmãs denunciam, você olha na cara. Tem irmão que fica, já teve um aqui, já futucou o marido umas 3 vezes, está vendo? Você está ouvindo? E eu estou aqui, mas estou olhando tudo. Ah, irmão, pelo amor de Deus, acorde para a vida. Glória a Deus. Oração pela equipe do projeto Ombro Amigo. Cadê o projeto Ombro Amigo? Chega aqui todo mundo enquanto está passando o vídeo do projeto Ombro Amigo. Cadê o vídeo do projeto Ombro Amigo? Está aqui os irmãos, presbítero Nildo, que está coordenando o trabalho. Está aqui sua esposa, a irmã Sônia, que é enfermeira. Vai me dizendo aqui, está aqui a irmã Diana. Está aqui a irmã Camila, que é advogada. Está aqui a irmã Roberta. Está aqui a irmã Suelen. Está aqui Ezequias, que são médicos. Está aqui Davi, que é psicólogo. Está aqui o nosso irmão Alex, que é psicólogo. Então esses irmãos, tem mais alguém da equipe? Os que estão aqui, né? Tem mais gente. Esses irmãos estão um projeto aí, ó. Tem o psicólogo Helder. Então eles estão fazendo um trabalho de palestra, um trabalho de cuidado, um trabalho de orientação. Então valorize esse trabalho e apoie esse trabalho. Estenda as mãos para cá. Querido Deus, eterno Pai, nós abençoamos esses irmãos. Eles estão doando seus dons, seu talento, seu tempo para ajudar pessoas. E que o teu povo valorize o trabalho que é feito, não só por eles, mas por todas as equipes que a igreja tem. Eu quero te pedir que o Senhor dê sabedoria e que o trabalho deles sejam recompensados pelo Senhor. E aqueles que creem digam amém. Aplauda ao Senhor por esse projeto. Deus abençoe. Amém. 27 de junho é a inauguração da igreja de Murutuba, do campo missionário. Já prepare sua caravana. Esse final de semana é a viagem missionária. Os irmãos não esqueçam de participar, e o pastor Samuel está aí coordenando o trabalho da viagem missionária. Ontem foi o dia da pessoa mais especial da minha vida. Celebrar seu aniversário é celebrar a alegria que você traz aos meus dias, o carinho que transforma tudo ao nosso redor, e o amor que faz minha vida ter sentido. Te amo, minha princesa, de Adelso para Marta. Aí daqui a pouco vem outra Adelso, que é muito amor envolvido, né? Outra Adelcinho. E agora você vê, né? Quando você casa com a gêmea, quando um elogia a mulher, o outro fica em situação difícil. Estou lhe dizendo, porque você não mandou sua cartinha para a sua, viu? Porque quem não sabe, Adelso e Marta é casado com a Mirtes e Adelso e Leonardo é casado com gêmea, né? A irmã Marta e a irmã Mirtes. Parabéns para as duas. Estou livrando sua barra, viu? Glória a Deus. Quem mais está aniversariando hoje? A nossa irmã. Como? A Nilda. Arionara. Amém. Quem mais está aniversariando? E o pior de tudo é que a irmã fala, eu não entendo, e quem sopra, sopra errado. É uma tragédia. Glória a Deus. Parabéns, minha irmã.
O senhor também está aniversariando? Presbítero Reinaldo. Fique em pé os aniversariantes, Marta, Mitz, Reinaldo e a nossa querida irmã. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus lhe dê muita saúde e paz. E os anjos digam amém. Parabéns pra você. Parabéns pra você pelo seu aniversário. É crente, é crente, é crente, é crente, é crente. Que ora, que ora, que ora e ora e ora pra Jesus. Estenda as mãos e diga: nós profetizamos Nós todas as sortes de bênção e que o Senhor realize os desejos do coração de vocês. Parabéns, Deus abençoe. Aqui tem a chave de 1 carro, 2 carros e uma moto. Querido Deus, eu consagro em teu nome, ministro a tua bênção, que seja bênção para esta família e para a sua casa, para a glória do nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria também trazer uma palavra para vocês aqui hoje. As pessoas fazem um trabalho voluntário na obra de Deus. Por exemplo, hoje tem uns irmãos, umas irmãs fazendo acarajé, né? Então elas estão fazendo um trabalho voluntário. As irmãs da cantina fazem um trabalho voluntário. Para quê? Para que os irmãos participem e, participando, ajude a obra. Então hoje tem acarajé de crente, R$12. E também tem o estande de venda do acampamento. Então você passe lá e ajude a obra de Deus. Nós vamos ao momento da comunhão, recepcionando todos os nossos irmãos. Aonde estão os nossos amigos, pessoas não evangélicas que veio ao culto hoje? Levante sua mão. Tem ali o nosso amigo, seja bem-vindo. O nosso amigo ali atrás, seja bem-vindo. Tem mais alguém? Tem aqui o nosso amigo, seja bem-vindo. Tem alguém de outra denominação? Tem a nossa amiga aqui, seja bem-vinda. Tem ali os nossos irmãos de outras denominações, sejam bem-vindos. Tem aqui também, seja bem-vindo. Que maravilha. Tem irmãos da Assembleia de Deus de outro lugar? Tem o nosso irmão que sempre está conosco, nossa irmã ali. Que maravilha, nossa querida irmã ali também. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá? Meio minuto, momento da comunhão, que está na hora da palavra. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom, é bom, é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Amém. Podeis sentar, glória a Deus. Que maravilha. Pode tomar o seu assento, meus irmãos. Momento do ofertório. Nós queremos, nesta noite, trazer uma palavra de conscientização aos irmãos a respeito deste momento que nós chamamos do momento do ofertório. O que é o momento do ofertório? É o momento que todos nós somos convidados a ofertar na casa de Deus. A oferta já está dizendo, é algo que você doa, é algo que você coopera, e isso é íntimo seu. Paulo, quando escreve à igreja aos Coríntios, cada um contribua conforme propôs no coração. Então, você tem o privilégio, todos nós, de contribuirmos na obra de Deus. No ofertório também, nós entregamos o nosso dízimo, que é a 10ª parte do que recebemos, para manter a obra de Deus. Então, os irmãos sabem dos desafios que a igreja tem, tanto de bênçãos, ministrar
o milagre da prosperidade de bênçãos, ministrar o milagre da prosperidade sobre a tua igreja, repreender o migrador, cortador, destruidor, devorador, e ministrar bênçãos extraordinárias, para a glória do nome de Jesus. Amém. Momento do ofertório. O QR Code do banco não está funcionando. Use esse do telão ou os obreiros que vão passar aí, tá bom? Contribuamos todo com alegria. Ô meu filho, tudo bem? Tá. Toda a igreja, grande
igreja grande. Todos na cidade do nosso santo monte. Por isso, diante dele nos prostrar. E céu, meus irmãos, alguém esqueceu esse relógio e ele já tem umas 2 semanas aqui no púlpito. Então o dono do relógio apareça, senão a gente vai colocar ele para obra, vender ele para poder ajudar no terreno, né? Mas está aqui para o dono, por favor. E ele está funcionando, porque ele está esse tempo todo aqui, a hora está certinha. Então, tá bom o relógio. Então, não abandone. Se quiser doar, doe, mas não fique assim, deixando as coisas, né? Tem uns irmãos que deixam a Bíblia, né? É igual uns irmãos que precisa da moleta, vem para o culto e deixa a moleta. Ou foi curado, ou não precisava. Como é que... Glória a Deus. Meus amados, abra comigo a sua Bíblia, todos estejam nos seus devidos lugares, para que no momento da palavra, você não precise levantar, desligue seu telefone agora, bote ele longe de você, principalmente os viciados, né? Tem gente que fica viciado, fica doidozinho com o telefone chama ele, o telefone fala com ele, é uma confusão. Então afaste-se do telefone agora, e pegue a sua Bíblia, para que você possa, neste momento, tirar esse tempo precioso para ouvir a palavra de Deus. Então agora, zero conversa, zero movimentação, zero desatenção. Todos redobre a sua atenção para o estudo da palavra de Deus. Nós chegamos no capítulo 34 de Jó. E no capítulo 34 de Jó, a máscara de Eliú, ela que já estava folgada, cai completamente. Porque Eliú, no capítulo 32, se apresenta como um homem sábio, e apresenta uma tese diferente dos 3 amigos anteriores. Os amigos anteriores de Jó, Elifaz, Bildade, Zofar, já estava há 31 capítulos discutindo com Jó a teologia retributiva, acusando Jó que ele tinha pecado, que ele tinha feito alguma coisa para que aquele mal estivesse acontecendo sobre a sua vida e assolando a sua vida. Eles não tiveram êxito. Jó rebateu todos os seus argumentos. Jó, mesmo ferido, não aceitou que aquela situação trazida por aqueles pseudos amigos, elas fossem tidas como verdade. De repente aparece no cenário, e como eu disse aos irmãos aqui, não é que Eliú apareceu, ele já estava. E isso fica claro quando ele mostra que ele estava ali incomodado com os argumentos dos amigos.
E quando ele abre a boca para falar, ele demonstra uma insatisfação geral. Ele demonstra uma insatisfação com os amigos de Jó, e ele demonstra uma insatisfação com o próprio Jó. Mas no capítulo 32, ele se apresenta com uma roupagem de equilíbrio, com uma roupagem de um homem sábio. Espera para falar, pede para falar, usa argumentos convincentes. Tanto que eu disse para os irmãos que muitos estudiosos e comentaristas terminam sendo iludibriado pelas falas de Eliú e dizendo: que homem sábio, que homem interessante, porque ele apresenta uma nova tese. Ele apresenta agora a teologia corretiva, preventiva. Enquanto os amigos, eles apresentaram a teologia retributiva, de que Jó estava pagando pelo que fez, Eliú agora apresenta uma nova teologia, uma teologia preventiva, de que o justo não sofre só pelo fato de ter feito algo, mas ele também sofre quando Deus quer prepará-lo para algo maior, ou impedir que ele caminhe um caminho que vai lhe trazer um prejuízo. E aí Deus permite o sofrimento para impedir que aquela pessoa, que o justo, seja, quem sabe, levado a fazer algo que não era para fazer. Isso tudo é verdade. Tanto a teologia apresentada pelos amigos de Jó, a retributiva, ela é verdade. O homem colhe aquilo que ele planta. Porém, no caso de Jó, ela não era aplicada. Porque o que Jó estava passando não era resultado de algo que ele tinha feito. A teologia preventiva e corretiva apresentada por Eliú também é verdadeira. Deus permite dores e sofrimento para prevenir, para corrigir, para impedir. E nós mostramos isso aqui na semana passada, quando estudamos o capítulo 33, quando falamos do vírus da presunção. Só que quando Eliú usa a fala para refutar Jó, ele é contaminado por uma ira, e ele acaba dando pistas que ele não era diferente dos amigos que ele estava criticando. E aí eu pontuei para os irmãos: dá uma olhada o que algumas pessoas dizem na hora da ira, porque talvez sejam verdades que eles gostariam de dizer e não tinham coragem. Então, quando Eliú, irado, diz o que disse no capítulo 32, ele já estava dando indícios que ele não era aquilo que estava se apresentando. É o que nós chamamos na psicanálise, na psicologia, das entrelinhas. Olhe para mim e preste bem atenção. Você precisa ter o cuidado para perceber o que alguém queria dizer e não disse, mas deixou claro nas entrelinhas. É o que acontece com Eliú. Então nós tratamos do vírus da raiva, que todos nós em algum momento podemos ser contaminados. A indignação, quem sabe uma situação, você pode ser contaminado por esse sentimento e você extrapolar naquilo que você está falando ou fazendo. Mas hoje, no capítulo 34, o Eliú, como eu disse no início, a máscara cai completamente. Por quê? Porque quando você lê o capítulo 34, o Eliú traz exatamente os argumentos que os amigos de Jó trouxeram, e ele estava refutando. Ele refuta, mas com o passar do tempo, ele usa a mesma arma, ele usa a mesma ferramenta acusatória que os amigos de Jó anterior utilizou. Mas mais do que isso, Eliú não mostra só ser presunçoso,
que foi o estudo da semana passada. Eliú mostra que ele é soberbo. Eliú mostra uma soberba nas suas palavras. E aí eu trato hoje sobre o vírus da soberba, quando ele ataca Jó. Observe que no capítulo 32, capítulo 33, o 32 ele dá uma disfarçada, o 33 ele usa argumentos muito bem meticulosamente cronometrado, mas no capítulo 34, ele mostra a sua soberba, quando ele se refere a Jó, como se ele estivesse num patamar superior de Jó, como se o conhecimento dele fosse um conhecimento que Jó não tivesse no mesmo nível de debate. Quando ele faz um monólogo travestido de diálogo, ou seja, é aquela pessoa que está te acusando, dizendo que é para você responder, mas ao mesmo tempo não te dá o espaço da resposta. É aquela pessoa que está te perguntando, mas ao mesmo tempo ela já está te sentenciando. É o caso de Eliú. E no capítulo 34, ele mostra não só uma raiva contra o patriarca, mas ele ataca o patriarca com uma ideia de defender a justiça de Deus. Então, se você olhar a maioria das epígrafes do capítulo 34, a epígrafe diz: Eliú proclama a justiça de Deus. Então ele usa argumentos lógicos, bíblicos, verdadeiros sobre Deus, mas ele utiliza disso de uma forma para atacar o patriarca. Então vamos pensar sobre esse vírus da soberba. Se você olhar aí a imagem, que já mudou, não sei por que mudaram, mas se você olhar aí a imagem, você vai ver a ideia da soberba que eu me refiro. É alguém sentado no trono, se achando superior, se achando mais esperto, se achando, quem sabe, intocável, diante de simples mortais que estão diante da sua majestade. No caso de Eliú, ele olhou para Jó, viu um homem vulnerável, viu um homem ferido, viu um homem doente, e ele se aproveitou para arrotar o seu conhecimento teológico, que, diga-se de passagem, ele tinha um bom conhecimento. A gente não pode negar as características e qualidade de pessoas, mesmo quando elas têm comportamento soberbo, como o de Eliú. Ele tinha conhecimento, ele tinha base teológica no que estava falando. Por incrível que pareça, o conhecimento dele, de uma certa forma, era um conhecimento sólido, mas ele falou mais besteira do que os outros 3 amigos de Jó. Então vamos pensar sobre o vírus da soberba. Primeiro, o que é soberba? Soberba é um sentimento de pretensão à superioridade e à autoconfiança exagerada. Toda pessoa soberba, ela tem uma autoconfiança acima da média. E isso é perigoso, porque quando você não tem autoconfiança, você é uma pessoa insegura, você é uma pessoa que tem o complexo de inferioridade. Mas, quando você tem uma autoconfiança exagerada, você caminha para o narcisismo, que foi o que a gente apresentou aqui na semana passada. E o narcisismo hoje é classificado como uma doença psíquica. Uma pessoa narcisista é uma pessoa que tem uma doença psíquica, que precisa ser tratado. Por quê? Porque ele não só tem a concepção de que ele é bom, ele tem a percepção de que ele é melhor do que todo mundo, que ninguém chega ao nível dele, que ele tem o que ninguém tem. Então, uma mulher que vive com um homem narcisista, ela vai sofrer o tempo todo,
porque para ele nada que ela faz presta, porque o bom é ele. Um homem casado com uma mulher narcisista, ele vai sofrer o tempo todo, ele vai se esforçar e ela só vai olhar os defeitos e as situações que essa pessoa escorregou durante o dia. Então é necessário ter o cuidado. Preste atenção, desde a infância se percebe às vezes um comportamento que precisa ser trabalhado no aspecto da soberba. É aí onde entram os pais, é aí onde entra a educação, é aí onde entra a formação. Então tem pessoas que é da sua própria natureza, essa autoconfiança exagerada, que leva a pessoa a ter comportamentos que às vezes colocam a vida dele em risco. Então é necessário tomar o cuidado. E o indivíduo que tem a soberba, ele manifesta a arrogância ao menosprezar os outros. Por quê? Se você tem um conhecimento que alguém não tem, não é arrogância você ensinar o que você sabe. Agora, se o que você sabe está levando você a menosprezar quem não sabe, aí já é uma manifestação da arrogância. Então, se eu conheço as Escrituras, e eu estudo o texto, e eu tenho aqui a oportunidade de ensinar vocês, isso é justo. Eu estou compartilhando o que eu recebi, eu estou instruindo, eu estou te levando a ter uma percepção daquilo que você não sabe. Isso não é arrogância, quando eu lhe digo qual é o caminho correto à luz da Bíblia. Agora, se eu utilizo isso para te menosprezar, para te humilhar, para te inferiorizar, para mostrar a você que eu sou melhor que você, aí eu já estou utilizando algo bom para algo completamente ruim. E é o que acontece com Eliú. A soberba, ela cega o indivíduo para os seus próprios defeitos e prejudica profundamente suas relações pessoais. Então o soberbo só vê defeito nos outros, ele não vê defeito nele. O soberbo, ele não trata os seus defeitos, porque afinal de contas ele não tem. Se ele errou, é porque alguém falhou. Não é porque ele tem falha, é porque alguém cometeu alguma coisa. Então, você vai encontrar pessoas dizendo assim: eu fiz isso por causa do meu pai, eu fiz isso por causa da igreja, eu fiz isso por causa da minha mulher, eu fiz isso por causa do marido. Ou seja, são pessoas que em nenhum momento admitem: eu errei, eu falhei, eu sou falho, eu pequei. Então, quando não há essa consciência do erro, ou da falha, ou das questões que envolve você ter que admitir que você não é perfeito, vai revelar se você é humilde ou se você é soberbo. A gente precisa, antes de entrar nas características disso, à luz do texto do capítulo 34, observar os sinais de soberba. Eu vi hoje estes sinais, e eu achei interessante e trouxe para compartilhar com vocês. O primeiro sinal de uma pessoa soberba é a autossuficiência, a crença de que não precisa de ajuda, não precisa de orientação, não precisa de conselhos, e recusa assumir a postura de aprendiz. Então preste atenção, toda pessoa soberba, ela tem dificuldade de ser orientada, de ser aconselhada, de ser, quem sabe, corrigida. Por quê? Porque para o soberbo, ele não tem o que aprender, é ele que tem que ensinar sempre. Então ele não vai se submeter ao aprendizado. Tem gente que se gaba: eu não me submeto, eu não admito. Eu uma vez vi uma mulher dizendo assim: eu morro, eu vou para o inferno, mas eu não admito isso aqui. Mostra o tamanho
da soberba, porque a soberba leva à autossuficiência. Tem o segundo sinal da soberba, é os julgamentos. Ou seja, uma pessoa soberba, ela tem uma tendência de criticar constantemente os outros, colocando-se sempre na posição de dono da razão e do centro do universo. Então é fácil você detectar uma pessoa soberba. Ela vai ficar o tempo inteiro criticando todo mundo está errado, ninguém está certo, ninguém é acerta, ninguém consegue chegar ao nível de fazer algo bom. Segundo, a busca por evidência, a necessidade incessante de validação, de aplauso, de destaque em público. Ou seja, uma pessoa soberba, ela começa a viver da aprovação dos outros. Então eu quero ser aprovado o tempo todo, eu quero ser elogiado o tempo todo, eu quero que as pessoas me aplaudam o tempo inteiro, porque é aquilo que me alimenta. O meu alimento, ou seja, o alimento do soberbo é viver do destaque, do aplauso e da validação. E em último lugar, a incapacidade de ouvir. Todo soberbo tem dificuldade de ouvir. Ou seja, recusa-se a aceitar correções e opiniões divergentes. Nenhum soberbo, ela tem a humildade para ouvir uma orientação, um confronto e uma orientação divergente. Para você viver com o soberbo, você tem que concordar com ele, concordar com ela, senão você vai ter um inimigo feroz, terrível, porque o soberbo não aceita. Então, quando Eliú traz esta manifestação da soberba, e eu queria chamar a sua atenção para o versículo de número 2 do capítulo 34, diz assim: ouve minhas palavras, ó vós, homens sábios, e dai ouvido a mim, vós que tendes conhecimento, porque o ouvido prova as palavras como a boca prova o alimento. Escolha para nós o julgamento e saibamos entre nós o que é bom. Ou seja, Eliú se apresenta no cenário, apesar de ser o mais jovem, como se ele fosse o bacana, como se ele fosse o melhor, como se ele fosse o maioral. Então a primeira característica aqui no capítulo 34, que denuncia a soberba de Eliú, é a fala com arrogância. Diga comigo, toda pessoa que ao falar, fala com arrogância, revela sua soberba. É claro que se o soberbo for precisar da tua ajuda, ele vai camuflar essa soberba, como Eliú camuflou no capítulo 32. Então, ele começa pedindo licença, começa pedindo perdão, começa dizendo a Jó: você é o cara, você é maravilhoso, eu sou mais novo, eu esperei minha vez, permita-me falar, eu não vou te atacar, eu não vou. Mas no capítulo 33, ele já olha para Jó, não é de igual para igual, ele já olha para Jó de cima para baixo. Porque a arrogância é o filhote da soberba. Todo soberbo vai dar uma cria, e a primeira cria da soberba é a arrogância. E todo arrogante, ele flerta com o perigo e é enganado pela arrogância. Ou seja, Eliú está tão autoconfiante que não percebe que todos estão vendo sua arrogância e o perigo que ele se meteu. As pessoas não conseguem mais ouvi-lo. Se você observar, Eliú está dizendo: ele ainda bem não começou o discurso e ninguém está pronto para o seu discurso. Ninguém. Por quê? Porque ele está revelando algo que beira a loucura ao utilizar as palavras. As pessoas não conseguem mais ouvi-lo, ele não tem mais autoridade para falar, porque a soberba já tinha destruído. Eliú está incomodado com as falas de Jó e com a incapacidade dos seus 3 amigos de lhe darem uma resposta adequada.
Este foi o erro de Sansão. Quando eu estava hoje pensando nesse texto, o Espírito de Deus me levou a lembrar de Sansão. Sansão também revela a sua soberba e o filhote da arrogância, quando ele flerta com o perigo diante de uma situação que ele não podia fazer. Ele acreditava que conseguiria se libertar com as suas próprias forças habitual, mas não percebeu que havia perdido a presença de Deus. O soberbo, de tanto ele se sair bem naquilo que ele faz, ele começa a ficar tão arrogante que ele pensa: eu também vou conseguir sair desta vez. Olha o que diz Juízes, capítulo 16, versículo de número 20. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. A soberba de Sansão fez ele não ouvir o conselho da mãe, fez ele não ouvir o conselho do pai, de não casar com Dalila, de não se tocar no defunto porque ele era nazireu. A soberba de Sansão fez ele deitar no colo de Dalila e flertar com o perigo de uma tal forma que ele começou a dizer: me prenda com cordas. E quando Dalila gritava: então tá vindo os filisteus, ele levantava, quebrava as cordas, e alguém dizia: que homem forte. E ele foi acostumando naquela ideia de que ele podia brincar com o pecado, brincar com o que era perigoso e sair. Só que teve uma hora que ele revelou o que não era para revelar. Ele revelou de fato da onde vinham as suas forças. E a Bíblia diz que Dalila conseguiu manipulá-lo, colocar ele com um vinho forte, rapou a sua cabeça e ela gritou: Sansão, está vindo agora os filisteus. E ele levantou e disse: como das outras vezes, você vai ver que eu sou forte. E o texto diz: mas a força já não estava mais nele, porque a força não era o cabelo, a força era o Espírito de Deus que estava nele. O cabelo era só uma demonstração pública. O cabelo era só um sinal, e era o sinal do nazireado, que era um voto que a pessoa tinha e não podia rapar a sua cabeça, mas a força era a presença. Olha para o teu irmão e diga: tua força não é o dom que você tem, é a presença de Deus que está em você. A tua força não é o dinheiro que você tem, é a presença de Deus que está em você. A tua força não é o conhecimento que você tem, é a presença de Deus que está em você, e ela você não pode perder por nada. E cuidado com a soberba, que a soberba expulsa a presença. Se você olhar o comportamento de Eliú, agora ele já fala de forma soberba com o patriarca Jó, e ele começa a ficar arrogante. Olhe para mim e preste bem atenção. Todos aqui olhem para frente e preste bem atenção. Se o que você tem começar a fazer você se achar melhor, ainda que o que você tenha seja algo espiritual, cai aos pés de Jesus que você começou a caminhar para o abismo. Porque nenhum homem na terra pode permitir que o orgulho, a vaidade lhe dirija, porque no reino de Deus só tem um operador que opera em nós, é a graça, e a graça é o favor não merecido. Por isso que a Bíblia diz que diante da honra vai a humildade, e diante da destruição vai a soberba. A soberba precede a ruína, e a humildade precede a honra. Eliú estava entrando em um caminho tão perigoso, olhe para mim, que não mereceu uma gota de saliva de Jó para se defender as suas loucuras e elogrubações e argumentos que ele utilizou. Jó contra-argumentou Elifaz, Jó contra-argumentou Zofar, Jó contra-argumentou Bildade, mas não deu a ousadia de responder Eliú.
Olhe para o seu irmão e diga: não dê a ousadia de responder soberbo, porque o soberbo já está no caminho da destruição. Não precisa você responder. A segunda coisa que Eliú nos mostra sobre o vírus da soberba é os advogados não contratados. Ou seja, pensa que entende tudo. Olha para o teu irmãozinho que está do seu lado e diga assim: cuidado com gente que pensa que sabe sobre tudo. Tudo. Olha, irmão, tem gente que acha que sabe sobre tudo. Você fala sobre teologia, ele quer dar uma aula. Você fala sobre futebol, ele quer dar uma aula. Você fala sobre coisas espirituais, ele quer dar uma aula. Você fala sobre coisa psicológica, ele dá uma aula. É os que pensam que sabe tudo. Versículo de número 4. Olha o que Eliú faz: escolha para nós o julgamento. Saibamos entre nós o que é bom. Olhe para mim, talvez você não prestou atenção no texto. Sabe o que é que o texto está dizendo? Eliú se ofereceu para ser advogado de Deus. Que petulância! Eu já ensinei aqui para os irmãos e já mostrei à luz da Bíblia que Deus não precisa de defesa. Deus não precisa de ninguém que o defenda. Mas Eliú estava ofendido, dizendo: eu tenho que defender a honra de Deus. Jó atacou Deus e eu preciso defendê-lo. É os advogados não contratados. Olhe para mim, meu irmão. Quem tem que defender é um advogado que você contratou, que você chamou, que você fez a procuração. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos: não se envolva em coisas que você não tem nada a ver. Você vai terminar se dando mal. Se Eliú fica no seu lugar, ele ia entrar para a história como o homem mais sábio, o que se calou diante de uma situação complexa e não tinha o que falar. Mas ele quis dar uma ideia de defender Deus, só que ele está dominado pela soberba, assume uma defesa que não foi contratado, não tinha todas as informações. Quantas pessoas como Eliú se complica diante de Deus e das pessoas por querer defender algo que ele não possui todas as informações. E o que era todas as informações? Eliú estava vendo o momento de Jó, mas Eliú não viu a conversa do capítulo 1. E quem não estava no capítulo 1 não tinha todas as informações para falar a partir do capítulo 2. E quem é que estava no capítulo 1? Só estava Deus e o diabo. Nem Jó estava. Nem Jó sabia o que estava acontecendo. Há coisas na nossa vida que a reunião foi em outro nível, que a gente não faz parte, mas a nossa fé nos agarra naquele que nós estamos servindo. O problema de muita gente é querer fazer juízo de valor sobre coisa que ele não sabe, sobre tudo que ele está querendo opinar. Eliú estava dizendo: eu defendo a justiça de Deus. Deus dizendo: parabéns para você. Jó também sabe disso. Mas o problema aqui é muito mais do que isso. O problema aqui é que teve um capítulo que vocês não participaram da reunião, vocês não participaram da conversa. Quem participou da conversa foi o Todo-Poderoso e o bestalhado do Satanás, que pensa que ainda tem poder, e ele foi desafiado. Mas deixa eu falar uma coisa na autoridade do sangue de Jesus: quem está atacando a tua história a partir do capítulo 2 e não conhece o capítulo 1, vai ter que botar um rabo entre as pernas no capítulo 42. Olha para o teu irmãozinho com todo cuidado e diga:
Tu não foi contratado para defender essa causa, meu irmão. Tu não é advogado. Deus não te pediu defesa. Deus não precisa de defesa. Eu fico vendo gente dizendo, e o coitadinho de Deus, e agora Deus como é que fica? Olhe para mim, irmão. Deus é Senhor, Deus é soberano. Eu fico vendo gente dizendo, eu tenho que defender a igreja. A igreja é noiva do Cordeiro e Deus já defende ela. Não, mas eu tenho que falar. Se você não sabe tudo, calai-vos. A petulância de Eliú é a petulância de muita gente que a gente encontra hoje. Quer ser advogado de Deus sem ser contratado. Eliú arguiu sobre o que não sabia e lançou sobre Jó o opróbrio da ignorância. Não há nada que seja oculto a Deus. Aquele que nos criou sabe exatamente do que somos formados e lê cada intenção camuflada. Pastor, mas eu vou sair da igreja porque tem alguém usando de engano. A Bíblia já diz, quem usa de engano não permanece. Não precisa você ficar atribulado, não precisa você querer agir aonde Deus não agiu, não precisa você fazer igual Eliú, que atacou Jó para defender Deus. Atente para esse texto e marque ele na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa, ainda não tem a sabedoria que precisa. Bote em outra versão, bote na versão NVT. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. NAA. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Tem pessoas... Eu vou falar uma coisa aqui, não me trate mal, não me interprete mal. Tem gente que não tirou nem as fraldas ainda. E já está querendo dar aula para ancião. Porque leu um livro de teologia. Tem gente que leu um livro da Bíblia e já quer dar aula para o pastor da igreja. Eu queria dar uma aula aí para o pastor. Como é que ele tem que conduzir a igreja? Tu não está sabendo conduzir nem tua vida. Nem tua língua tu consegue domar. Tu já quer ensinar como tem que administrar a casa de Deus. Olha para o seu irmãozinho e diga, vai comer um pouquinho mais de feijão, meu filho. Vai amadurecer mais um pouco. Tem gente que não tem nada de informação. Lê um livro e já acha que já tem todas as informações precisas. E chega Eliú dizendo, eu estava aqui sentado e você, Jó, disse que Deus é injusto, e eu agora vou defender Deus, porque você não passa de nada, você não é nada, e Deus dizendo, quem foi que constituiu ele como advogado lá embaixo? Que menino ousado! Quantas pessoas, irmãos, estão sendo contaminados pelo vírus da soberba, achando que sabe mais do que os outros. E no final vai ficar provado que tu não sabe nem suficiente para se defender a si mesmo. Vamos caminhando. Próximo, as insinuações. Ou seja, o que é uma insinuação? Quem oculta seus reais sentimentos, intenções ou pensamentos. Primeiro, usando a arma da dissimulação. Do versículo 5 ao versículo 9, se você analisar aí na Bíblia, Eliú usa essa arma de forma indireta para acusar Jó de ter dito o que não disse, para manter sua soberba em relação ao patriarca, insinuando que Jó está acusando Deus por ter tirado o direito dele, estando ele certo, justo diante do Senhor. Mas na verdade Jó não fez isso. Jó na verdade alega sua inocência e sustenta veementemente. Jó não se tinha por justo. O fato é que ele não se sentia merecedor do que estava tendo que suportar. Toda pessoa soberba, com o passar do tempo, vai revelando sua face autoritária, usando de armas como insinuação, para tentar manchar a quem ele quer ofender, para manter sua narrativa. Essa foi a arma que Satanás usou para enganar a mulher no Éden.
Abra sua Bíblia, por favor, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Olha a soberba de Satanás em relação a Deus. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhum... Observe que ela começa jogando uma dúvida. Ela começa criando uma ideia de que Deus é injusto. 2. A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que, quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, a serpente ali, de forma sagaz, usa a arma da insinuação para tentar, no jogo de palavras, enganar, e conseguiu a mulher. Nós precisamos ter todo o cuidado, porque muitas das vezes existem pessoas contaminadas pelo vírus da soberba, fazendo jogo de palavras para nos atingir, para tentar nos fazer duvidar até do que Deus diz. No caso ali, Eliú estava usando o jogo de palavras para tentar condenar Jó, sabendo que na verdade Jó era justo diante de Deus. A próxima é aproveitar de situações. No versículo de número 7, do capítulo 34, que homem é como Jó, que bebe o escárnio como água? Olhe a força da expressão que Eliú usa. Eliú faz uma leitura equivocada, está contaminado pela soberba, se aproveita de uma situação complicada em que Jó estava e destila seu veneno, ofendendo o patriarca inocente com as suas conjecturas. Ele está dizendo: Jó não bebe água. Jó, quando bebe, está bebendo o escárnio. Jó é um escarnecedor. Jó é aquele que sofre e não aprende. Pois quantas pessoas se comportam como urubus, que aproveita de situações para debochar, para insinuar coisas terríveis. A soberba tira a humanidade e a sobriedade dos fatos. Movidos pela inveja, atacam, ferem, tenta surfar na onda da dor alheia. 1 Samuel capítulo 1, versículo 14. E disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Olha a soberba de Eli. A soberba de Eli é tão grande que ele vê algo que ele não entende. Diga comigo assim: na vida. Não, está fraco, diga: na vida eu serei surpreendido por fatos que eu não vou entender. Eliú olha para Jó e vê ele numa situação daquela, e ele não entende que aquilo ali era uma provação, mas não era uma retribuição. Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos: o sumo sacerdote, ele entra no templo e ele vê uma mulher que está num momento de tanta angústia, que ela está orando diferente, ela está adorando diferente, ela só está balbuciando com os lábios. E o que é que ele faz? Ele usa a situação, faz uma leitura que ela bebeu e sai dizendo, e diz para ela: a senhora, por favor, se aparte do seu vinho. Quando a senhora estiver desse jeito, não venha para o culto, não venha para a igreja. Não tem coisa que fere mais do que você estar vivendo uma situação complicada e pessoas soberbas dizendo que querem explicar e na verdade está se aproveitando
aproveitando da situação para ferir mais ainda. É nesse momento que, se do lado de lá tem soberba, do lado de cá tem humildade. Se do lado de lá tem arrogância, do lado de cá tem quebrantamento. Você não pode deixar que o vírus da arrogância que atingiu alguém contamine você e tire a tua humildade, porque Deus vai responder às indagações feitas ao teu respeito e te dará vitória no seu tempo. Quem pode glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo? Diga para alguém que está do teu lado: cuidado para esse vírus da soberba não te contaminar. Faça como Ana. Ana não permitiu que ela ficasse soberba por causa da soberba do sumo sacerdote. Ela se humilha. A tua serva não está embriagada, a tua serva está atribulada. E naquele dia Deus entrou com providência. Deus está entrando com providência na tua causa. Fica em paz. Olhe para alguém que está perto de você e diga: nunca se aproveite de situações para falar o que você não sabe. Eu tenho muito medo desses irmãos que ficam: eu sabia, Deus é fiel. Se tu sabia, tu fez o que para evitar? É igual aqueles irmãos que só tem sonho para contar depois que a tragédia se revela. Deus me mostrou. Sim, tu contou, tu orou. Muitas das vezes nós estamos nos comportando como Eliú. Nós estamos insinuando que Jó está bebendo escárnio, quando na verdade ele está bebendo é o fel da amargura, por não entender o que está acontecendo. Vamos caminhando. Os insultos. O que é o insulto, pastor? E aí eu já começo a concluir. O que é o insulto? Insulto é um ato, gesto ou palavra cuja intenção é desqualificar, humilhar ou ofender a dignidade de alguém. Toda pessoa que usa o insulto, ela se coloca como superior. Versículo de número 16, dá uma olhada, confere na tua Bíblia. Se agora tens entendimento, ouves isto, escuta a voz das minhas palavras. Olha o tom que Eliú está falando para o patriarca Jó. Eliú se acha tão superior a Jó, que ataca o patriarca de ser inferior a ele, a ponto de não entender o seu argumento. Toda pessoa soberba se coloca em uma posição superior e usa a arma da humilhação para alcançar os seus objetivos. Olha o texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas, todas as manhãs e todas as tardes. Quando Davi chega, procura aí o versículo. Quando Davi chega, ele olha para Davi e diz assim: eu sou algum cachorro? Eu sou algum cachorro para você vir a mim com pau, com pedra? Você está pensando o que, menino? Que você está lutando contra quem? Eu sou cachorro. Olhe para mim. Vou te dizer uma palavra aqui que é uma resposta de Deus para você aprender a botar o soberbo no lugar dele. Quando o soberbo te atacar com a soberbia, responda com a dependência do Deus Todo-Poderoso que você serve. Davi não disse: eu vou lhe mostrar, seu arrogante. Não, Davi olhou e disse: você vem a mim com espada, você vem a mim com lança, mas eu não vou a você confiando em mim mesmo, eu vou a você em nome do Deus Todo-Poderoso. Tem muita gente que era humilde, mas depois começou a andar com soberbo e ficou soberbo, porque começou a responder soberbia com outra soberbia, arrogância com arrogância, começou a tratar arrogância com arrogância. Aprenda a luz da Bíblia, nunca se troque com soberbo. Se for abrir a boca, mantenha a tua essência. Davi estava dizendo: eu sei a quem eu sirvo e eu sei o que eu vou fazer. Se tem alguém tentando te insultar no teu trabalho, se tem alguém insultando a tua fé no teu trabalho, se tem alguém insultando a tua fé na tua família, se tem alguém insultando a tua crença aonde você mora, não se troque com o soberbo. Diga para ele: eu creio no Deus que vai dar a resposta, eu continuo acreditando em Deus.
E em último lugar, e o mais importante, se você observar, o X da questão do capítulo 34 é o versículo 36. Eu queria que todos, a menos que você não tenha Bíblia, ou você não saiba ler, mas se você sabe ler, e se você tem a Bíblia, pegue sua Bíblia, que eu vou fechar a mensagem de hoje, no versículo que é o X da arrogância de Eliú. Qual é o versículo, pastor? 36. Olha o que ele tem a coragem de dizer no 36. Sabe o que é que ele diz? Meu desejo é que Jó possa ser provado até o fim, por causa de suas respostas aos homens perversos. Pastor, traduz isso. Sabe o que é que Eliú está dizendo? Eu quero que a prova de Jó aumente. E o meu desejo é que Deus não tire ele da prova, para ele aprender a calar a boca. O meu desejo é que ele morra assim. Mas antes de explicar isso aqui, eu vou te liberar uma palavra. Tem gente que é tão soberbo, que lavra a tua sentença e diz: eu quero que ela acabe assim, eu quero que ele acabe assim. Mas o céu está dizendo: a história dele não é você quem escreve, Eliú. A história dele já está escrita por mim no livro das obras e da memória. Diga bem forte, diga: a soberba torna o homem insensível. Tem gente que ficou tão insensível que ele torce para quem está na prova, fique mais na prova. Para quem está passando um momento difícil, fique pior ainda. Ele deseja que o sofrimento aumente. Para Eliú, o sofrimento de Jó tem que aumentar até ele se humilhar. Olhe para mim que eu vou lhe responder uma coisa. Tem gente que para ele humilhação é você não ter direito. Tem gente que humilhação é você depender dele. Eu estava ministrando esses dias sobre Mical. Você sabia que Mical era uma mulher maravilhosa para Davi, até Deus exaltar Davi. Quando Deus exalta Davi, Mical se torna um problema, porque tem gente que só vai gostar de você enquanto você está inferior a ele, enquanto você está lá embaixo. Aí ele finge que é teu amigo, finge que é teu irmão. Quando você começa a melhorar, ou então você não se submete aos horrores das incompreensões, as pessoas vai morrer, não vai ter nada. Graças a Deus que a tua vida e a minha vida está na mão daquele que tem o controle sobre todas as coisas. Pega na mãozinha do teu irmão e diga: fique em paz. O zagoreiro não vai rir da tua cara. Contra Jacó não vale encantamento. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você vai passar e vai chegar do outro lado sem um ferimento sequer. Quem pode adorar o nome do Senhor? Na visão do soberbo, só é humilde e gente boa quem acredita na narrativa dele. Como Jó não aceitou as acusações que ele tinha feito, ousou argumentar, agora a fase de bom moço de Eliú cai, pois ele deseja que Jó sofra ainda mais. Eliú está sendo preconceituoso com Jó e querendo defender o que imagina ser sua crença em Deus. Eliú tenta defender a Deus contra Jó, mas Jó em nenhum momento ataca Deus. Antes de defender-se e se queixar de que suas dores estão sendo além
do normal. Diga para o teu irmão: só quem sabe do meu segredo é Deus. Só quem sabe das minhas dores é Deus. Só quem sabe da minha história é Deus. Só quem sabe o porquê é Deus. Só quem sabe porquê está assim é Deus. E não é Eliú que vai dar o fechamento da tua história. Se coloque de pé, por favor. Feche a sua Bíblia e, se puder, pegue na mão de alguém e diga para ele assim, ó: se você já foi vítima do soberbo, nunca seja soberbo na vida de alguém. Sacode a mão dessa pessoa e diga: seja humilde. Não permita que situações da vida te levem à arrogância. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Levante a mão direita para o céu com toda alegria. Tem um hino de Matos Nascimento. Nós vamos encerrar o culto cantando ele. Só Deus sabe as minhas lutas, quando tu chora. Cadê gente que não sabe nem o que eu estou cantando? Matos Nascimento, já dei a dica, né? Já dei a dica. Vamos cantar, levanta a mão lá em cima. Cadê? Já acharam? Eu acho que é Porque Chora, né? Eu só não sei o nome dos hinos, que eu também, eu canto os hinos mudando a letra. Glória a Deus, eu tenho um dom de mudar a letra. Eu não tenho um dom de fazer, mas eu tenho um dom de mudar a letra de quem faz. Glória a Deus, de acordo com a inspiração eu mudo, né? Vamos lá? Só Deus sabe as tuas lutas, como tu choras ao pé da cruz. Só Deus sabe, só Deus sabe os teus problemas, as tuas dores, mas tu vencerás, mas tu vencerás. Você vê, eu tô embalado aqui. Aí a menina bota a letra e muda a letra. Meu Deus do céu, bora de novo. Deixa aí, minha filha, pelo sangue de Jesus. Bora, meus irmãos. Só Deus sabe as tuas lágrimas, Ele enxuga e tu irás cantar. Só Deus sabe as tuas lutas, as tuas dores, mas tu vencerás. Hoje tu terás vitória. Deus mandou te entregar. O anjo te entrega agora. Sorria e pare de chorar. Muda, minha filha. Só Deus sabe as tuas lágrimas, como tu choras ao pé da cruz. Só Deus sabe, só Deus sabe os teus problemas. Ele resolve, Ele é Jesus. Não fique desesperado, não fique desesperado. Deus ouviu tua oração. Meu oração. Deus, o Senhor te entrega agora. Alegra o teu coração. Acabou o hino todo. Que o cantor não tenha ouvido a gente cantar o hino. Glória a Deus.
Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, Tu sabes quantos Eliús eu já enfrentei na minha caminhada. Pessoas que não sabiam tudo sobre o momento da minha vida, mas pela soberba tentou me ferir, me parar, mas aqui estou. E não fiquei soberbo como eles, porque eu sou teu servo, e quem é servo de Deus não perde a humildade. Cumprimenta pelo menos 3 irmãos e diga: cuidado com o vírus da soberba.